Olá, voltamos mais uma vez com Denis Ventura singularizando nas plataformas de streaming aqui do portal Fã F1. E hoje vamos falar sobre um assunto dos mais importantes no mundo. Nesse tempo de modernidade, todo mundo fala em economia. Todo mundo deseja aprender a entender melhor o mercado financeiro. Para isso, hoje, com o operador do mercado financeiro internacional, Cleidi Barbosa. Cleidi, seja bem-vindo, viu, Denis Ventura. Muito querido. Obrigado, Denis. Agradeço demais aqui, tanto o seu carinho, a sua atenção, quanto os seus ouvintes, seus telespectadores. É uma honra estar aqui com você, nesse programa lindo que você está... Você gostou da Casa Nova? Nossa, que maravilha, né? Um pessoal muito caprichoso. Muito né? caprichoso, as pessoas aqui fazem tudo com muita cuidado, né? E assim, isso tem a ver, né? Você toca agora em um assunto, você fala, olha, o pessoal muito caprichoso, né? Esse capricho, na verdade, tem a ver com visão de mercado financeiro, não tem? Com certeza, né? Porque tudo que a gente coloca afinco, né, o cuidado nos detalhes, isso reflete, óbvio, né, em bons rendimentos, né? E tudo isso geram ganhos, né? O mercado financeiro também olha isso com bons olhos. Com bons olhos, né? Muito. Você tem uma carreira imensa, sempre foi empreendedor. Isso. Né? Antes de chegarmos à questão do mercado, como operador do mercado financeiro internacional, eu quero que você fale aos nossos telespectadores e também ouvintes, óbvio, de que maneira você começou a sua carreira nessa visão, montando negócios, criando negócios, passando adiante, ganhando dinheiro. Como é que foi esse histórico aí? A gente quer aprender, né? É interessante, né? Porque olha só, as pessoas hoje olham assim e falam assim, poxa, é difícil chegar, e não é. É trabalhoso e demorado. O problema é que as pessoas hoje gostam das coisas muito aceleradas, né? O imediatismo, né? Mas eu comecei em 2008 como vendedor de rua, né? Lá em 2008 Sério? eu era vendedor de rua, exatamente. 2008, hoje faz quanto tempo? Hoje estamos falando de 14 anos, né, praticamente. 13 anos, né? 14 anos, estamos em 2022. Isso. Como era a sistemática da venda na rua, Cleidi? Literalmente eu batia em porta em porta, né? Fantástico. Oferecendo produtos de porta em porta. Na época eu vendia TV por assinatura, né? E graças a Deus a gente se destacou, né? A gente conseguiu aos poucos ir galgando profissões. Virei dono de uma das empresas de telecomunicações, né? Em 5 estados diferentes no Nordeste. Rapaz. Né? Chegamos a ter 500 funcionários de carteira assinada, ou seja, a gente gerou muito emprego. Que hoje é algo que está no passado? Está no passado, totalmente. Né? Essa questão da carteira assinada, né? Está um pouco defasado isso hoje ainda, E as pessoas, se eu pudesse dar um conselho, Sim. Eu diria, estude para não ter carteira assinada. Perfeito. Né? Porque é passado, de fato, né? A gente vai ganhar muito dinheiro, principalmente dentro do mercado financeiro, que é um mercado absurdamente gigantesco. Né? Se você tiver conhecimento, e o conhecimento, não estou falando apenas de faculdades. Sim, né? sim. Hoje, para você ter ideia, existem áreas no mercado financeiro que você não precisa nem de faculdade para entrar. Quais são essas áreas? Por exemplo... Vamos abrir um nicho aí para quem deseja entender. Você tem que ter no mínimo a escolaridade de 2º grau completo, tá? E estudar para ser um assessor de investimento, por exemplo. Né? É uma profissão que começa pagando o mínimo dentro de R$3.000. Bom demais. Né? E você não precisa nem ter carteira, você não precisa nem ser formado com educação superior. Sim. Agora, você tem que conhecer do mercado financeiro, buscar conhecimento, né? E é onde poucas pessoas estão aptas. Por exemplo, em Aracaju tem poucas pessoas aptas, habilitadas a trabalhar com esse segmento. Cleidi, quando você fala que não é necessário mais o processo da escolaridade em nível universitário, eu acho isso, inclusive, excelente, porque o mundo está se abrindo, né? Isso. Mas quais são os caminhos que as pessoas podem ter para entender o mercado? Aí eu pergunto, é por intermédio de vocês, por cursos, por palestras? Qual é a via desse aprendizado, Cleidi? Então, Denis, é uma pergunta maravilhosa. O mercado financeiro é muito amplo e a educação do mercado financeiro está de graça também nas plataformas como o Google, YouTube, etc. Existem cursos, sim, voltados a direcionar mais fácil os conteúdos para quem busca, né? Ofereço cursos, mas o que eu ofereço, na verdade, é para ser operador de mercado financeiro também. Certo. Ou seja, eu ensino pessoas a fazerem o que eu faço, que é operar mercado financeiro. Certo. Né? A fazer com que o dinheiro, né, ele seja multiplicado, né, por centenas de vezes. É mesmo, né? Dá para se trabalhar bastante isso.
Mas, por exemplo, para você trabalhar no mercado financeiro mesmo, eu não ofereço esse curso. Tá. Então, existem cursos, né? E não são caros. Tá. Existem cursos aí, Denison, que você vai pagar, sei lá, R$800, né? E já começa a ter uma visão ampla do mercado. Total do mercado. E se você se dedicar, estudar, você vai tirar uma certificação dentro do mercado que pode ser diversas, tá? Sim. E você vai conseguir, e isso eu posso lhe afirmar, o mercado, principalmente dentro de Aracaju, é carente de profissionais do tipo. Eu tenho, por exemplo, vagas para trabalhar comigo de qualquer profissional que se certifique no mercado financeiro, certo? E não temos esse material formado aqui ainda. Não temos. Como é que você tem, então, Não temos. adaptado esse processo? Então, eu, graças a Deus, hoje eu estou trabalhando a nível Brasil inteiro, né? Trabalho a nível internacional também. Sim. Hoje eu tenho um escritório que me atende junto comigo, né? Eu tenho um sócio que fica em Miami. Certo. E estou, nesse momento, negociando para abrir um em Portugal e Dubai. Certo. Certo? Então, a gente busca profissionais fora de Aracaju, porque, infelizmente, a gente não tem profissionais em Aracaju. O que é que você acha que falta para esse start ser dado aqui no estado? O que é que precisa? Eu acho que, por exemplo... É medo das pessoas? Então, O não, que é que eu está acho que acontecendo? falta conhecimento. Por exemplo, um Sebrae da vida não oferece em Aracaju específico, né? Uma qualificação. Ontem, a gente tem muito papo ainda para rolar aqui, tá? Ontem, inclusive, eu continuo professor, né, de uma das escolas em Aracaju, que é a 13 de julho, e no novo processo agora, 2 matérias entram. Educação financeira. Perfeito, né? Não é? E também questão das redes sociais. Claro, gente. Eu fiquei... Né? Mas é óbvio, Achei né? maravilhoso isso, né? Perfeito, está à frente de Matéria. diversos. Não é verdade? Né? Matéria agora. Porque hoje, Educação quem não financeira é sabe isso. se vender, né? Dentro da rede social, porque a rede social é a propaganda que está... Você é a rede social. Exatamente. Né? É Então, sua cara, É sua né? cara, é seu cartão de visita. seu cartão de Hoje você não tem mais um papel. A pessoa lhe pergunta qual é o seu Instagram. Exato. Né? É verdade. Hoje você não tem mais assim, meu cartão de visita é esse aqui, Denis, me procure. Não. Qual é o seu arroba? Perfeito, né? Hoje as pessoas lhe buscam e as pessoas são vendidas pelo que está ali. Exato. Então, né, a gente já até discutiu em outros momentos, né? Você posta uma dancinha, se você posta um conhecimento, você é aquilo ali. Não é verdade? Você é analisado pelo perfil da sua rede, Claro. né? Até porque a sua rede é você. Vocês que têm empresa, então usam mesmo. Total. Veja que você veio para falar, a gente vai falar sobre o mercado financeiro já. Sim. Mas tudo isso envolve, né, a Claro, questão. claro. Quando vocês contratam, então vocês visualizam Com certeza. essas pessoas presentes. Eu tenho certeza que não só a gente, mas qualquer outra empresa, né? Ela não quer a sua imagem associada àquilo que não busca. Então, assim... É uma pessoa fora do padrão, do objetivo da empresa. do né? objetivo, né? Do objetivo. Então, assim, nada contra quem faz qualquer coisa dentro da sua rede social. A rede social é própria, né? E cada um faz as suas escolhas. Mas é seu perfil, né? Mas é seu perfil. Então, se eu vou analisar a pessoa que vai trabalhar comigo, atendendo pessoas com quem são meus clientes, óbvio que eu tenho que saber ali, porque até para o meu cliente ele vai olhar. Exato. Né? Exato, Se eu estou trabalhando com alguém e eu marco essa pessoa em algum momento na minha rede social, eu tenho certeza que meu cliente vai lá olhar, por curiosidade. Já criou um vínculo absolutamente direto. Total, né? Você é o meio com o qual você anda. Já dizia os mais experientes, né? Os mais velhos, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Pois é. Né? Nada mais justo do que hoje. Os provérbios hoje estão sendo comprovados, já acreditei. Com certeza, né? Depois das vendas, né? Com a empresa de telecomunicação, começou como vendedor, partiu, no caso, para o critério já do empresarial, dono da própria empresa com clientes empresários. Você teve outros segmentos, outros negócios? Eu cheguei a ter uma empresa de centro de saúde, né? Bem grande, em Aracaju e tal. Mas não era o que me identificava, né? E aí eu a vendi, né, para um outro empresário local. E depois disso foi que eu conheci o mercado financeiro. Então, na verdade, eu estou até recente, né? Meu conhecimento sobre o mercado financeiro é bem recente. Né? Então, eu estou desde o mercado financeiro desde 2016. Então, eu estou falando de 6 anos. Você fala assim, não é recente 6 anos. Cara, eu tenho pessoas com quem eu me espelho que são 38 anos de mercado financeiro. Né? Então, óbvio que para 6 anos eu conquistei muita coisa. Né? Hoje, eu trabalho com investidores, né, gigantescos, né?
né? São pessoas que me buscam, né? Porque eu tenho referência hoje no mercado. Na casa hoje... Como operador bem-sucedido. Exatamente. Na casa hoje de operador bem-sucedido, você lida com o montante de quantos... Qual é o volume de Estamos dinheiro falando aí? de muito dinheiro. Me fala para eu engasgar e para o intervalo. Estamos falando acima de bilhão de reais. Acima de bilhão de reais. Graças a Deus, são pessoas que confiam, né, em um profissional que é residente de Aracaju, né, onde muitos sulistas, né, têm preconceito com Aracaju. E eu acabo tendo que fazê-los engolir. Exato. Porque são pessoas que falam assim, caramba, como esse cara se destaca dentro do mercado. Do menor estado da federação. Do menor estado da federação. Nós vamos ao intervalo, a gente volta já já, tá? A gente volta já já com Cleidir Barbosa, operador do mercado financeiro internacional. E por falar em grande empresa, né, a gente vai falar sobre o Grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano e expandiu, começou a atuar em novas áreas. Uma delas é na administração condominial. A empresa, que já tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando a segurança, inovações e dinamismo, agora também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar e muito em organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel Administração Condominial está localizada no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Doutor José Machado de Souza, bairro Jardins. Mais informações pelo 3022-5522 ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. Eu volto já já com Cleidir Barbosa, falando sobre mercado financeiro e também prospecções de trabalho. Este é o Denis Ventura Singularizando. Eu volto já. Olá, voltamos. Denis Ventura Singularizando, hoje com o operador do mercado financeiro internacional, Cleidir Barbosa. E aí falamos já no primeiro momento sobre a carreira de Cleidir, as empresas as quais ele montou e agora a questão dos investimentos. Hoje, o Brasil, com o governo em que nós estamos, né? O governo Bolsonaro, não tem como, né, dissociar economia de política. Não tem, né? Infelizmente não tem. Qual é hoje o patamar Brasil em termos de estabilidade financeira, Cleidir? Denison, a gente que trabalha no mercado financeiro costuma dizer, e não só a gente trabalha no mercado financeiro, como grandes economistas, que o Brasil é barato. Sim. Hoje o que eu posso lhe afirmar é que o Brasil é um país barato. Mas é barato por quê? Porque a crise política tão agravante no ano de 2021 tornou o Brasil barato. Só para você ter ideia, todas as bolsas mundiais, elas tiveram um crescimento. O Brasil, a única bolsa mundial que teve decréscimo. Foi o pior rendimento de todo mundo de 2021 em investimentos na Bolsa de Valores. Ou seja, então, quando dizem que o nosso país está numa estabilidade, é mentira. É mentira total. É mentira total, né? Total. Quando nós temos um país, como você disse, um país barato, em que houve decréscimo na Bolsa, e a Bolsa, né, se eu estiver errado, é o reflexo da economia do país. E eu vou lhe explicar o porquê que muita gente não entende. Por favor. Veja só, muita gente fala assim, mas a Bolsa... Cara, a Bolsa é o melhor local para que você, brasileiro, invista seu dinheiro. Certo. Eu vou lhe dizer como. Veja só, os Estados Unidos hoje são mais de 3 mil empresas na Bolsa de Valores. O Brasil não tem 300. É mesmo. Os Estados Unidos, no mínimo, 50% da população está na Bolsa. O Brasil tem 1,5% da população. A Bolsa de Valores é tão importante para um país, por quê? Porque toda empresa que está na Bolsa, qual a intenção de uma empresa ir para a Bolsa, Denis? É simples. Imagine que uma empresa ela vai para a Bolsa para captar recursos financeiros. Por que motivo? Ela vai pegar dinheiro barato. E assim ela cresce. Como assim? Denison acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Na Magazine Luiza. Que a Magazine Luiza é uma empresa fantástica e vai crescer. Certo. Então o Denison vai lá e coloca seus R$100 lá na Magazine Luiza. 100, 200, Sim. Quanto quiser. Sim. Tá? E aí a Magazine Luiza vai pegar esse dinheiro que não teve juros, porque Denison foi lá e virou um sócio da Magazine Luiza. Um cotista. Sim. Certo? Foi lá, colocou R$100, virou cotista da Magazine Luiza. A Magazine Luiza pegou esses R$100, comprou mais televisões para vender, para ganhar mais dinheiro, ou montou novas lojas, etc. Ou seja, é um dinheiro que se captou sem juros, ou seja, é um recurso financeiro barato. Sim. Concorda comigo? Concordo.
Mas se não existir o Denison, o Cleidi, o João, o etc., o que é que vai acontecer? A empresa, para crescer, ela tem que fazer o quê? Recursos em bancos. E bancos vão passar em dinheiro com juros altíssimos. Altíssimos. Então, é um recurso financeiro caro. Então, quando as pessoas vão para a Bolsa, elas incentivam as empresas a crescerem. Agora, quem investe, a exemplo, na Magazine Luiza, né? Vamos na lá. Magalu? O que é que essa pessoa busca? É. Ela busca duas coisas. Tá? Primeiro, que a empresa cresça. Tá. Com isso, o capital da empresa vai crescer e os seus R$100 hoje colocado, amanhã vai valer 200. Exemplo, tá? Ou essa pessoa vira sócio de fato da empresa, a empresa trabalha lá sozinha sem essa pessoa, ele não é administrador, não é nada. Essa empresa vai gerar lucros. Sim. E esses lucros são repartidos entre os sócios, que são chamados de dividendos dentro da Bolsa. Por exemplo, Denison, hoje, quem investe na Petrobras, por exemplo, a cada 3 meses, o histórico da Petrobras vem pagando 10% sobre o capital investido. Então, se você colocou R$1.000 na Petrobras, no histórico de 2021, pelo menos, tá? Recebeu a cada 3 meses, fora os seus 1.000 que está lá aplicado, R$100. Ou seja, em 3 meses, se o nosso ano são 4 trimestres, você recebeu R$400 e mais os seus 1.000 está lá parado. Se o risco da empresa, o capital dela aumentar ainda com seus lucros, exemplo, você comprou uma ação a R$25. Essa ação está a R$30, ou seja, seu capital ainda, além dos seus dividendos, a repartição de lucros, o seu capital ainda aumentou. Vou dar um exemplo hipotético, não hipotético mais, vou dar um exemplo real. Por favor. Em 2015, Denison, em 2015, se você aplicasse R$10.000 lá em 2015 na Magazine Luiza, hoje o seu capital seria de aproximadamente R$4 milhões. R$10.000 somente. R$10.000 lá em 2015, hoje, nos dias atuais... Acreditando no projeto, né? Acreditando na empresa. Óbvio que eu tô falando da Magazine Luiza porque, de fato, são as pessoas mais olham assim, é uma fora da curva, certo? É uma fora da curva. Mas existem diversas outras empresas que você colocou 10 mil, teria 30 mil, 40 mil. É isso que eu estou explicando, que você vai colocar o seu dinheiro, não vai ter que trabalhar, você só vai colocar lá seu dinheiro, certo? E vai deixar lá. Então, assim, você não precisa ser um especialista, você precisa ter uma educação financeira, como você falou. Perfeito. Que o Colégio 13 de Julho agora vai implementar. Cara, isso devia ter sido há muitos anos em toda a educação pública. Nos Estados Unidos, inclusive, isso é bastante comum, né? É comum, inclusive, você ter aniversário de crianças e as pessoas dão lá ações em empresas. Exatamente. É muito melhor do que você torrar o seu dinheiro, entendeu, Denis? Com coisas supérfluas ou que não tem valor. O brasileiro, ele precisa modificar a cabeça dele de lidar com dinheiro e saber que dizia... Aliás, há um adido que diz assim, né? Dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Não é? Perfeito. É isso? Perfeito. Então, assim, as pessoas hoje buscam... eu costumo achar até engraçado. Quando eu vejo rede social, tem algumas pessoas brincando assim, se o Instagram não existisse, a sua vida de dublê de rico continuaria existindo... Porque tá assim, né? Todo mundo tão bem. Né? Eu não sei, você agora tocou no assunto importante. Eu não sei como as pessoas conseguem manter essas vidas, exemplo de festas, sucessivos jantares. Eu fico, meu Deus, eu não sei qual é a mágica dos outros dinheiros comparados ao meu. Porque o meu não estica tanto, não é? E aí eu vejo gente, com todo respeito, dando R$400 em um show super popular. Nada contra. Nada contra, tá? Né? São escolhas, né, Denis? São escolhas. Mas é uma falta de visão, e o né? dia de amanhã? Né? A pessoa não para pra pensar. Porque olha só, você fala para pensar. Eu fico perplexo. Vamos pensar no futuro. Vamos, claro. Ninguém vai viver a vida trabalhando. Claro, né? Uma hora você quer parar. E tem hora que o corpo não aguenta. Então vamos falar da maioria. Que está buscando trabalhar e viver no final contando com o INSS. Sim. Então você, olha só que contrassenso. Você trabalha dos 20 até os 65 anos de idade. Sim. Só que a expectativa do brasileiro é viver até 75 anos. Ou seja, só vai parar, quiçá 10, né? Porque você vai viver a vida toda trabalhando e vai aproveitar 10 anos na sua velhice. Dennis, eu tenho 37 anos. Eu não vou trabalhar, se Deus me permitir ter saúde para isso, que eu tenho meus planejamentos. Sim. Eu só trabalho mais 3 anos. Aos 40 eu me aposento. Agora, é um aposentar também relativo, né? Você vai conseguir parar? Claro. Não é parar.
É fazer a partir daí... É o ritmo frenético que você vai deixar um pouco de lado, né? Eu vou trabalhar literalmente se me der prazer. Exato. Eu só vou fazer algo... Vou ter prazer. Assim, por exemplo, Denison me convidou para vir ao seu programa. Sim. Eu tenho prazer em vir a Denison? Sim. Muito, então eu vou. Sim. Mas eu vou ter que... uma pessoa me convidou para eu trabalhar, o que hoje? Com tantas horas marcadas. Aí eu vou olhar assim. Não mais, né? Não mais. Essa visão que você traz já é uma visão de mundo, exemplo, Europa, Estados Unidos, as pessoas já começam a pensar assim. Por exemplo, Denison, eu lhe compartilhar aqui. Eu tô com uma cliente que virou amiga, que é de Dubai, está aqui em Aracaju. Né? E assim, cara, é surreal quando a gente fala de Dubai, por exemplo, né? Ela é representante hoje de um príncipe árabe, por exemplo, né? Então a gente tá falando de coisas surreais. Dubai, né? Já é surreal, já é surreal, né? Então assim, os números quando a gente fala, ela converte para dividido por 6. Né? E aí, assim, eu tava até conversando com você falando do programa, olha que interessante. Ela veio representando Conte isso aí, o que é que ele tem na sala. Ela veio representando um príncipe que ele veio buscar uma aquisição de um enfeite, né, para sua modesta residência de aproximadamente 33 milhões de dólares. Fala qual é o enfeite. É uma rocha, é uma pedra. É uma pedra. Literalmente. Das mais preciosas. Sim. E ele mandou a incumbida dele, né, que gerencia milhões desse príncipe Dubai, por intermédio de Cleidi, comprar simplesmente uma rocha de 100 quilos, eu vou dizer, viu? De 100 quilos de esmeralda. E ele quer somente essa rocha de 100 quilos de esmeralda, no valor de quase 300 milhões de dólares, como enfeite no centro da casa dele em Dubai. Né? É disso que o mercado financeiro estupidamente também trata, né, Cleide? Então, assim, é porque as pessoas muito olham... dinheiro, não, né? então, é porque as pessoas olham assim, mercado financeiro é só ação. Não, amigo. O mercado financeiro é tanta... Por exemplo, você comprar um açúcar é mercado financeiro, você comprar uma esmeralda é mercado financeiro, você comprar ouro. Ela me falou assim, qualquer ouro que se venda no Brasil, o príncipe ele quer comprar. Você tem ouro para vender? Pode entrar em contato comigo que eu indico a ela. É brincadeira. Qualquer ouro que se tenha a se vender no Brasil, ele tem interesse em comprar. A questão de Dubai é muito importante. Veja, há 20 anos, uma amiga minha, ela nasceu para o mundo mesmo. Ela é sergipana, inclusive. E sergipana, infelizmente, faleceu. Angela Rosa, ela é jornalista, ela tinha uma visão de águia. Só que ela estava na época errada. Sim. Hoje ela estaria imersa no mercado financeiro. Você acredita que há 25, pode botar 25 anos, ela era jovem, estava no Rio e encontrou um sheik, né? Sheik Khalaf Al-Habtu. Ele tem complexos de hotéis, né? E estava atrás de um grupo de samba para botar em um dos hotéis dele naquela época já em Dubai. E aí ela disse que estava no restaurante, ela falava muito bem inglês e ouviu quando eles comentaram sobre querer essa banda. E ela não tinha banda nenhuma. Veja a águia que ela era. Aí ela falou assim, olha, você me desculpe, eu ouvi a conversa e tal, vocês estão atrás de um grupo de pagode, né? E aí o enviado do Sheik disse, sim, para o grupo Khalaf Al-Habtu, um dos hotéis, tem em Londres, eles amam Londres, né? E tem em Londres, tem em Dubai, tal. E ela não tinha ido a Dubai, mas já tinha morado nos Estados Unidos. Aí ela falou, eu tenho um grupo todo. Não tinha grupo nenhum. Aí aí deu o telefone, né? Subiu o morro. É a oportunidade do mercado. Do mercado. Subiu o morro na comunidade, montou a banda toda, foi parar em Dubai. Você acredita? Há 25 anos. Então, eu digo a você o seguinte, hoje as pessoas, elas não têm crença nelas. Exato. Na sua capacidade. Sabe o que acontece, Denis? Hoje as pessoas estão muito assim... eu recebo muito. Sim. Muito na internet. Sim. Me dê uma oportunidade. Eu trabalho pra você como faxineiro. Sim. Eu trabalho como moto... Eu não quero. A pessoa começou com esse assunto comigo, eu não quero. Porque você já acha que não tá acreditando no potencial. Você não quer crescer. Se ele não acredita nele, Denis, eu vou acreditar? Não. Se ele mesmo não diz assim, cara, eu vim pra ser seu braço. Pra aprender, pra somar, né? Motoboy, eu posso contratar qualquer um, Denison. Cadê o conhecimento, né? As pessoas falam assim... Quando a pessoa me fala assim, olha, o que é que eu faço para aprender com você? Já mudou a linguagem. Mudou a linguagem. Aí você já dá uma atenção. O cara fala assim, eu tô precisando... Não, você tá precisando de quê? É uma cesta básica? Me diz onde que eu levo. Pois é.
qualquer coisa, né? Entendeu? Agora, para trabalhar para qualquer coisa, é você não acreditar nem em você. E detalhe, em um mercado que não pode ser qualquer coisa, né? Não pode. Não pode ser qualquer coisa. Não permite. Se você fosse indicar hoje as pessoas que desejam aprender sobre esse mercado aí, cujo mercado precisa de mão de obra qualificadíssima e não tem em Sergipe, qual é o primeiro passo que qualquer pessoa, homem ou mulher, frise-se, né, devem dar, Cleide? Cara, e mulheres então? Sim. Nossa. Sim. Né, porque existem, por exemplo... Quebrando o mercado. A pessoa que eu tô atendendo, né? É uma mulher. É. E educadíssima, elegante, porte. E águia, né? Assim, né? É diferente, né? Então, assim, Denis, o que eu posso dizer para vocês é que procurem na internet certificações, bota botar assim no Google, ó, certificações para mercado financeiro. Certo. Vai aparecer diversos. Escolha aquilo que você mais se identifica. Porque você pode ser um gerente de banco. Sim. Você pode ser um assessor de investimento. Sim. Pode ser um gestor de investimento. Você pode ser um operador de mercado financeiro. Mas quem quer operar o mercado financeiro? Porque gerente de banco hoje já, né? Tem um sim. gerente, mas os bancos não valorizam economicamente dizendo, Exatamente, né? É um grande problema, né? Mas quem deseja ser operador, seguir sua carreira, sua linha, o que é que deve fazer? Então, um operador você tem que aprender a operar bolsa de valores. Tá. Então, o que é um fluxo de ordem, o que é uma compra, um estudo de um gráfico. Hoje eu sou especialista em gráfico. Tá. Certo? Então, as pessoas olham para mim assim e acham, inclusive, engraçado. Denis, já houveram denúncias, porque existem reguladores no mercado financeiro. Claro, óbvio. Né? Já houveram denúncias que eu tinha informações privilegiadas, que é crime no Brasil. E não é. Eu tenho conhecimento, eu estudo, e aí eu antecipo movimentos do mercado. Uma linha que vai acontecer. Por exemplo, eu disse certo de 30 dias atrás que o Bitcoin ia buscar... o Bitcoin estava em $67 mil, pra você ter ideia, um Bitcoin. Eu falei assim, ó, quem tem Bitcoin tá na hora de vender, porque Bitcoin vai vir buscar a região dos $40 mil. Eu tô falando de uma queda de mais de 30%. E aí eu recebo muito na internet, você é louco, você não sabe o que diz. O Bitcoin não vai cair nunca. Não vai cair nunca, vai buscar $100 mil. Aí eu digo, amigo, você entende mercado financeiro? Ninguém ganha dinheiro só comprando. O cara que comprou, ele tem que vender uma hora. Exato. Ou se eu quer vender, ele realizar lucro. Essa é a mágica da coisa. É a mágica do processo. É. Não foram 15 dias, Denis. O Bitcoin está em $40 mil nesse momento. Quem não vendeu teve um prejuízo de mais de 30%. Ou pelo menos perdeu a oportunidade de lucrar 30%. Tá, pode manter lá porque pode acender mais uma vez, Isso, né? perdeu a oportunidade de vender naquele momento, lucrar 30% e nesse momento comprar de novo. Exato. Que é exatamente isso que eu faço, Denison. Como é que você fala, você multiplicou seu capital várias vezes? Sim. É isso, você pega as oportunidades, você estuda, você ganha 30% em uma, você ganha 5% em outra. Você não vai acertar todas. Claro. Você vai em algum momento ficar negativo, é comum. Eu não acerto todas. Não pode se desesperar. Não pode. Aí você mantém a calma. Você mantém uma hora, você vai ganhar dinheiro. Agora, até nisso é interessante, você tem que gerenciar o seu risco. Porque há pessoas, por exemplo, tem 10 mil. Vai colocar 10 mil todo naquele lugar. Vê aquele negócio derreter 30%, por exemplo. Morre na hora do coração, né? Aí o que ele faz? Entra em desespero, não sabe o que está fazendo, realiza prejuízo. Daqui a mais um pouco, o mercado voltou a dar lucro, o cara fala assim, meu Deus do céu, perdi dinheiro. Perdeu. Porque você não sabe o que está fazendo, você não estudou para aquilo. Então, para você, o bom é fazer variação de investimentos. Com certeza. Você não pode colocar, como os velhos dizem, né? Todos os ovos em uma cesta só. Não é verdade? Então, assim... O que eu quero fazer a pergunta. Muito bom, viu, Cleide? Eu quero fazer uma pergunta bem direta. Poupança no Brasil. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo, Denison. Poupança, cara, isso já foi. Mesmo, né? Assim, chega a ser ridículo. Assim, me desculpe rir, porque assim. É a gente que tá falando de mercado financeiro, então assim. Eu posso lhe provar matematicamente que você perde dinheiro na poupança. Hoje, quantos bilhões existem na poupança no Brasil? Cara, nos vários bancos, entenda que é o seguinte, né? Essa cultura só é brasileira, para começar. Tá. Né? Então, hoje, aproximadamente, existem 44 bilhões de reais dentro das poupanças, onde só o banco ganha dinheiro. Porque o que acontece? O banco, ele paga muito abaixo da inflação. Veja. Então, o que acontece? Vou lhe dizer assim, aproximadamente, tá? Eu teria que fazer uma conta porque tudo é via cálculo. Mas, aproximadamente, você vai receber aí seus 6,5% ao ano do seu capital colocado na poupança. Enquanto a inflação está aí... A inflação está em 10,5%.
Então, uma conta matemática simples, você está perdendo 4%. 4%. Aí você pode buscar recursos dentro de bancos. Os próprios bancos oferecem produtos no qual estão pagando hoje 13% sem risco. Aí você, olha que contrassenso louco. O cara me diz assim, eu vou botar na poupança porque não tem risco. Aí você recebe 6,5%. Sim. Tá? Você tem produtos que o próprio banco oferece, Sim. lhe pagando 13%, Sim. com zero risco também. Ou seja, o banco fica calado, obviamente, porque nesse tipo de investimento ainda. Você então, acha que o gerente não, que está travado com o gerente... Poupança não. Nunca. Nunca. Não é nem não, é nunca. É nunca. É nunca. Procura outro investimento. Ou procure alguém que possa lhe orientar. Exato. É isso que eu ia falar agora com você. Então, é importante fazer a busca de um operador do mercado. E eu vou dizer a você o seguinte, Wilson. Nunca acredite em uma opinião apenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas vão lá no banco... Né? Não estou falando mal da profissão, mas o cara é pago para aquilo. Sim. Então, o gerente do banco, ele vai vender o banco. Claro. E o que é bom pro banco? Que o cara pague menos juros pro banco para ganhar dinheiro. Exato. É simples. Exato. Então, assim, amigo, vou dar um exemplo perfeito. Lembrei de uma coisa perfeita agora. O Banco Nubank foi fundado em 2013. É um banco digital. Sim. Certo? Hoje, recentemente, tem 2 meses, nem 2 meses ainda tem, foi colocado, a gente chama de IPO. O que é IPO? É uma oferta pública na Bolsa. Ele entrou na Bolsa de Valores, acabou de entrar na Bolsa, para explicar tudo aquilo que eu já falei antes. Você coloca dinheiro lá, para acreditando no banco e tal. Hoje o Nubank é o maior banco da América Latina em valor de mercado. É mesmo. Ultrapassou o grande Itaú, que é o maior banco do Brasil hoje, mas não ultrapassou em lucros. Sim. Tá? Vou explicar aqui, estou falando de valor de mercado. Tá. Por quê? Porque vem fazendo coisas diferentes. Não cobra tantas taxas, não entende o que estou falando? Então, assim, ele conseguiu atrair, melhor. Ele conseguiu atrair um público. Pra você ter ideia, hoje a Anitta, que é a garota para propaganda do Nubank, é sócia também. Ela falou assim, não quero ser garota, não quero receber caixa, não. Quero ser sócia. E entrou com as ações. Entrou com as ações do Nubank. Hoje a Anitta. Porque as pessoas falam assim, porque até para ser, me perdoe o termo, gostosa apenas, tem que ser inteligente. Não, ela na verdade, ela criou um produto, a verdade é essa, ela criou um produto que obviamente o povo brasileiro consome, né, tem uma qualidade excelente no que ela apresenta na questão. Quem não gosta. Exatamente. Mas isso vai ocorrer em todas as áreas, né? Agora, um fato não se pode negar, né? Hoje a fortuna de Anitta beira os 800 milhões de reais. É quase bilionária aos 26 anos de idade. Ou seja, você não pode desprezar uma pessoa dessa. Não. Né? Quem fizer isso, quem fizer isso está com despeito, claro, total. Porque é uma... E ela gerencia a própria carreira. Você pode até não gostar da artista. Exato. Mas você tem que admirar a profissional. Ou pelo menos admirar a pessoa com que cresceu. É uma carreira em ascendência absurda, né? É um exemplo para muitas situações. Agora, criou um produto, obviamente que tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas em termos de mercado, de finanças... É um case de sucesso. É um case de sucesso. É um case para você... Hoje ela é estudada por Harvard. É um case de sucesso. Ok, né? Amigo, são 26 anos, né? Com quase 1 bilhão, que já deve ter chegado já, isso, né? É algo surreal. Né? Então, assim, é uma pessoa que estudou. Ou pelo menos tem bons profissionais assessorando-a. Com quem conversa, com quem troca informações. Né? Quero te agradecer mais uma vez. Você viu como voa, né? É muito agradável estar aqui com você sempre. O tempo sempre passa rápido quando estou ao seu lado, não é verdade? É verdade. A gente começa a conversar e o assunto são gostosos de conversar. E a gente aprende, viu, amigo? A gente aprende com você, porque você tem informação de qualidade, passa a solidez, que eu acho que é isso que a gente busca hoje. Agradeço bastante. E é interessante deixar aqui o recado, que quem deseja ser operador no mercado financeiro, não é? Em Aracaju tem espaço e ainda falta mão de obra. Mas tem muito espaço. O mercado brasileiro, inclusive, hoje a gente fala que a gente tem 7% apenas dos profissionais que necessitam para o mercado para trabalhar. O mercado é amplo demais, gigantesco. Entendeu? E eu digo a você, a gente precisa de pessoas que queiram aprender, né? E não queiram ser mais um. Eu quero... Assim, olhe para pessoas e digo assim, ali é meu espelho. Eu vou chegar lá junto. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns. Nós vamos ao intervalo, eu volto já com o Dr. Dimas Cleofas para falarmos sobre emagrecimento e, ao mesmo tempo, hipertrofia, obviamente focando na qualidade de vida. Este é o Denis Ventura Singularizando, eu volto já aqui no portal da FAN F1. Olá, voltando
Voltamos com mais um Denis Ventura Singularizando, agora com o Dr. Dimas Cleofas, para falarmos sobre algo importante, que é saúde, qualidade de vida. Eu pergunto, como você tem tratado a sua saúde? Tem arranjado tempo para verificar, para fazer seus exames, né? Para criar expectativas de uma vida e a qualidade de uma vida melhor? Seja bem-vindo, Dr. Dimas, Muito obrigado. ao programa, tá, meu querido? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Denison? É uma aqui honra. Passando para o pessoal sobre toda essa questão de qualidade de vida, porque o pessoal acha que saúde é só tratar a doença. Exato. Infelizmente não é assim. É uma cultura brasileira ainda isso, achar que a doença tem que ser somente tratada, quando a gente pode ter uma visão preventiva dessa expansão de vida melhor? Sim, é uma cultura brasileira, mas podemos dizer que isso é uma tendência mundial. Tá. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que saúde, por definição, se você olhar na Organização Mundial de Saúde, ela define que saúde não é a mera ausência de doença, mas sim a qualidade e o equilíbrio entre todas as unidades de saúde. O que seria unidade de saúde nesse contexto? Saúde emocional, saúde psicossocial, saúde familiar e a saúde corporal, claro. Doutor, tem um detalhe muito importante quando a gente fala sobre a questão da qualidade de vida, né? Nós temos visto, por exemplo, o brasileiro ele tem seguido a linha meio que americana aí em relação a nível de obesidade, a exemplo, né? Os Estados Unidos ainda lideram isso com pessoas com sobrepeso ou realmente obesas, né? E o senhor trabalha muito esse foco, o foco nessa qualidade de vida a partir do emagrecimento, a partir também do ganho de massa muscular. Me fala um pouco dessa ótica e quando você, na medicina, resolveu trilhar esse segmento. Pronto, vamos Fala lá. um pouco de você também agora. Vamos lá, eu vou falar de mim primeiro então. Por favor. Eu sou um ex-obeso, tá? Eu fiz faculdade, durante a minha faculdade eu ganhei muito peso por conta de uma doença de base. Eu tenho uma doença autoimune chamada miastenia gravis. E essa doença fez com que eu tomasse corticoide e não fizesse atividade física justamente por ser uma doença neuromuscular. Tá. E com isso, no repouso, sedentarismo e tomando corticoide, eu comecei a ganhar peso. Nisso eu ganhei mais de 20 quilos. Eu tenho 1,80 m e cheguei a chegar a pesar 105 quilos. Sim. E quando eu me vi daquele jeito, sedentário e obeso, eu resolvi mudar e comecei a pesquisar. Isso ainda durante o curso de medicina Durante ou já o após a curso, formação? durante doutor? o curso. Tá. Porém, eu ainda não tinha um diagnóstico fechado, tudo, então não tinha recomendação de fazer atividade física. Aí, durante uma crise da minha própria doença, eu resolvi pesquisar a fundo. Tá. E, apesar de ter ido para diversos especialistas na área, no Brasil todo, Sim. acabei por fechar o diagnóstico agora no início de 2021. E eu já estudando muito sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, ganhando bastante conhecimento nesse caso e já utilizando disso. Acabei fechando o diagnóstico e pude fazer atividade física. Aí é que a gente percebe a diferença entre você usar só remédio e você fazer o remédio junto com mudança de estilo de vida. Atividade física, alimentação correta. Foi aí que eu comecei a emagrecer. Havia um incômodo do ponto de vista, porque quando se fala muito em qualidade de vida, e o senhor trouxe esse conceito maravilhoso sobre a questão do que é saúde, né? Sim. Que é o equilíbrio físico, mas também mental, né? Psíquico, essa junção de situações. Havia, e aí o senhor traz a ideia de que eu era, na verdade, obeso, né? Havia um incômodo de aceitação também social em algum momento? Com por certeza. Ser jovem, bem-sucedido, havia esse incômodo? Com certeza, com certeza. Principalmente na profissão, vamos dizer assim, porque você está lidando com um médico. E um médico obeso, quando se trata de obesidade, eu vou até explicar melhor isso depois, é doença, querendo ou não. Então, acaba sendo algo irônico. É a mesma coisa de você ter um organizador que é desorganizado. Perfeito. Não tem como, infelizmente, né? Acaba sendo um pouco contraditório. Porém, eu sempre tentei lidar com isso de uma forma mais profunda. Olha, eu sou obeso por conta de uma doença de base, mas mesmo assim, isso seria, na verdade, sabotagem. Mesmo assim, eu ainda consigo fazer uma reversão no processo. Seria mais ou menos isso. Com certeza. Havia um cuidado com a alimentação, em se tratando do momento que você detectou que estava indo para o sobrepeso. Tinha esse cuidado com a alimentação ainda ou não tinha essa consciência também alimentar? Não tinha consciência. Eu comecei a tomar cuidado a partir dos estudos, tá? E aí eu volto naquela questão que você perguntou sobre os Estados Unidos. Por favor. O Brasil realmente está acompanhando os Estados Unidos. Por quê?
Pelos mesmos fatores causais. Os fatores causais são aumento da industrialização, isso reflete diretamente na alimentação, são alimentos extremamente artificiais, com um excesso de sódio, com excesso de gordura trans. Tudo isso faz com que a pessoa, com o tempo, vá acumulando mais massa gorda, mais gordura no corpo, tá? E aquilo é viciante, tá? É viciante. Sim. Todo mundo, quem está escutando, quem está vendo isso aqui... É uma luta mesmo, com certeza sabe que quando você começa a comer um fast food, por exemplo, você vai querer cada vez mais, porque é viciante. Eles colocam produtos para isso. Então, isso faz com que a gente acaba seguindo a mesma tendência dos Estados Unidos. Por que lá foi primeiro? Porque lá se industrializou primeiro, né? Então, a gente está tendendo isso. E com essa industrialização, a gente acha normal a alimentação artificial. E o que eu prego para meus pacientes não é, tipo, você só tem que comer alimentação natural. Não necessariamente. Você tem que se permitir. Tudo é uma questão de equilíbrio. A própria Organização de Saúde fala isso. Uma vezinha não mata ninguém também, né? De jeito Se você vai, prova um fast food ou toma um sorvete. Né? O que o senhor fala aí que é importante é essa constância dessas alimentações ou dessa alimentação que não é tão saudável assim, né? Não é saudável, na verdade. Não é saudável. Não é saudável mesmo, nem um pouco, né? Nem um pouco. Qual é a maior reclamação dos seus pacientes hoje, quando buscam, a exemplo, seu auxílio para emagrecimento? Emagrecimento. O que é que eles falam sobre isso? Vamos lá. Hoje em dia, na verdade, a tendência é tratar a causa de base. Tá. Né? Porque a maioria dos pacientes vão com a queixa de que já fez de tudo e que agora resolveu procurar um atendimento médico para isso. Tá? Porque querem medicações para emagrecer. Eu trabalho com medicações para emagrecer, mas não só disso, né? Claro. Sim. E a gente percebe que a maioria, eu me atrevo a dizer que 80% a 85% dos meus pacientes, a causa base é ansiedade. Tá? A gente vive num mundo moderno, num mundo agitado, onde tudo exige da gente e a gente acaba esquecendo de tratar da saúde. E sem tratar da saúde, a gente vai comer o fast food, a gente vai comer errado, vai comer na hora errada, vai comer de maneira errada. Além disso, não vamos fazer exercício porque não temos tempo para isso, que a gente sempre arruma tempo para isso, na verdade. Ou acaba não priorizando, né? Exatamente, a questão de prioridade, com certeza. E alimentação da mesma forma. O paciente, quando chega à sua clínica, a exemplo, o doutor Dimas, e ele fala que o senhor detecta esse critério de ansiedade, de que maneira o tratamento ele é colocado em prática, a exemplo, né? E outro ponto, trazendo essa questão desse glamour em relação à obesidade. Eu peguei uma fala sua anterior e o senhor disse assim, é preciso saber que a obesidade é doença, né? Ao mesmo tempo, nós vemos nas redes sociais, principalmente, homens e mulheres, né, obviamente obesos, dizendo, não vou mudar meu corpo, eu estou bem assim mesmo. Qual é o ponto de equilíbrio nessas falas? Eu não sei se eu fui compreendido. Sim, com certeza. Como é que você verifica isso como médico que trabalha essa questão do emagrecimento e de uma maneira tal que não passe um preconceito pelo chamado corpo perfeito? Exatamente. Eu acho que agora a gente foi ali ao ponto. Exato, a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo né? é equilíbrio. Não é isso? Vamos começar dizendo que tudo é questão de equilíbrio, com certeza. Tá. A obesidade em si, é sim uma doença e a gente tem diversos artigos que comprovam isso. Tá. Mas obesidade não é necessariamente você estar acima do peso ou você ter gordurinha localizada. Tá. Isso não é obesidade. Tá. Obesidade, na verdade, quando você vai pesquisar mais a fundo, você vai ver que é um excesso de tecido gorduroso no corpo. Tá? Esse excesso de tecido gorduroso, por si só, ele causa inflamação generalizada do corpo. Aí a definição de doença, tudo que gera inflamação é uma doença. Certo. Tá? Então a obesidade acabou sendo caracterizada como doença. Eu acho que eu vou até me atrever a dizer o nome que as pessoas dizem nas redes sociais, que acabaram criando um neologismo, que é a gordofobia. Isso, exatamente. Sim. A gordofobia que foi criada como o excesso, a repulsa por gordos, né? E, na verdade, gordo não é a mesma coisa que obeso. A gente tem que entender isso também. Ótimo. Gorduras localizadas é uma coisa, você estar acima do peso é uma coisa, você estar com excesso de gordura dentro do corpo é outra. Que é agora, quando se está com excesso de peso, se as pessoas não tiverem essa visão de saúde,
elas podem ser levadas à obesidade? Uma coisa é consequência da outra? Parece que é óbvio minha pergunta, mas eu acho que também não. Né? É preciso ter um limite para falar, olha, daqui eu não posso passar, a partir daqui eu tenho que tratar? Por favor, doutor Dimas. Com toda certeza, com toda certeza. Por que a gente tem que considerar isso? Porque é uma questão, é processual. Não adianta, ninguém engorda de um dia para o outro. Ninguém engorda. Tem vários pacientes que falam para mim, doutor, eu preciso emagrecer em 15 dias. Então, eu tenho casamento, eu tenho alguma coisa para fazer. Olha, eu vou fazer o máximo, mas você demorou 15 anos para engordar. Entendeu? É isso que a gente tem que levar em consideração. Tudo é um processo, não adianta. Sobrepeso, que seria considerado aí como IMC, que é o índice de massa corporal, entre 25 e 30, esse sobrepeso é um fator de risco para a obesidade, claro, porque é uma questão de tempo, tá? Sim. Só que se a pessoa está com sobrepeso, está com índice de massa, está com índice corporal de sobrepeso e não tem uma quantidade de gordura em excesso no corpo, isso nem é considerado, não é obesidade. Exatamente, porque tem exames mais profundos, a bioimpedância, por exemplo, a gente pode perceber isso de uma forma mais a fundo. Só que a pessoa que está acima do peso, com sobrepeso, está com a gordura em excesso, o que levou ela a fazer aquilo? Já foi o estilo de vida dela, tá? E se ela continuar naquele estilo de vida, com toda certeza ela vai virar obesidade em algum momento. O sinal amarelo, ele tem que ser já automaticamente ligado. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Não saia não, tá? Fique aqui com a gente só está começando a falar sobre saúde e qualidade de vida com o Dr. Dimas Cleofas. Eu volto já com mais assunto e você que deseja saber, né, sobre a questão desse conteúdo que é tão confuso às vezes, porque muitas pessoas têm medo de emitir uma opinião e não parecerem preconceituosas. Dr. Dimas Cleofas está colocando aqui tudo de maneira muito, muito bem pontuada. Na volta, não saia daí, eu quero falar também sobre as questões dos medicamentos. Sim. Até que ponto eles são realmente viáveis ou perigosos, tá bem? Com certeza. Eu volto já já. Olá, voltamos com o Dr. Dimas Cleofas falando sobre saúde e qualidade de vida em um tema que está sendo elucidado com a maior responsabilidade, o critério do emagrecimento, o critério da obesidade, quais os pontos, as etapas dessa obesidade, até obviamente que sejam requeridos os tratamentos, né, doutor Dimas? Exatamente. Né? Eu tinha deixado no final do nosso bloco a pergunta sobre a partir de que momento, de fato, a pessoa tem que começar a tratar a saúde e se os medicamentos eles são positivos em todos os casos? Ou para cada paciente há uma análise? Com certeza, deveria ser um tratamento totalmente personalizado. Tá. E justamente o fato de não ser sempre um tratamento personalizado é que gera muito preconceito. Sim. Tá? A gente percebe muito paciente com resistência ao uso de medicações para emagrecer. Tá? Primeiramente, nem todo mundo precisa de medicações para emagrecer. Você está em obesidade, você consegue controlar com alimentação, atividade física e estilo de vida? Maravilhoso. Melhor ainda que você não precisou ativar o seu fígado para isso, ativar seus rins para isso. Então, perfeito. Saúde, certo. Com certeza. Por outro lado, a própria Sociedade Brasileira de Obesidade, ela traz que 80% a 85% das pessoas não conseguem chegar ao objetivo apenas com atividade física e alimentação. A própria Sociedade de Obesidade colocam isso. Por que isso Porque acontece? É uma doença. Então, aí é que está a resposta. Porque é uma doença. Perfeito. E doença, claro, você vai tratar com coisas não medicamentosas Sim. e com questões medicamentosas. Por isso que entra a medicina integrativa, que é uma área que eu amo. Certo. Que é a área que eu atuo, inclusive. Certo. Então eu passo muita suplementação, que não é remédio, é suplemento. Certo. Eu oriento sobre o melhor tipo de atividade física, eu oriento sobre o melhor tipo de alimentação, não passo dieta, mas eu encaminho para o nutricionista. Tá. Ou seja, há um trabalho em conjunto. Com certeza. Multidisciplinar, eu acho que a palavra-chave para o emagrecimento é multidisciplinaridade. Tá? A partir de que período já se presencia a mudança no corpo mesmo, a perda de peso? Com quanto tempo? Porque tivemos o exemplo aí da pessoa que falou, olha, eu quero casar, quero perder em 15 dias. Não é mágica, né? Não, com certeza. Então, como é esse processo de perda aí? Olha, boa parte do peso, na maioria dos casos, se trata de muita retenção líquida. Então, na primeira semana já temos bons resultados, tá? Principalmente quando a gente auxilia.
quando a gente concilia, na verdade, o tratamento medicamentoso, atividade física, alimentação e uma chave fundamental que eu tento tocar em todos os pacientes, hidratação, água. Água. Água é o melhor remédio que existe, tá? Quando a pessoa toma água o suficiente, que é de 30 a 50 ml por quilo por dia, vai dar uma média aí mais ou menos uns 2 a 3 litros por dia, essa pessoa com certeza ela vai dormir melhor, ela vai metabolizar melhor, ela vai eliminar mais óxidos do seu corpo, para não precisar de detox. O detox natural é o exercício físico e a Perfeito. água. E ao mesmo tempo, ela vai se hidratar e fazer com que você não coma muito, tá? Você está deixando o seu estômago mais cheio, então vai melhorar até a compulsão alimentar. Uma coisa acaba auxiliando na outra. Muito, muito, muito. Então a pessoa, quando tem esse equilíbrio, ela consegue em uma semana já ter um bom resultado de perda de peso por diminuição da retenção hídrica. Em que momento o senhor faz a indicação, exemplo também, não só de tratamento, mas de cirurgias? Olha, o que eu costumo dizer para todos. Já houve algum caso nesse aspecto? Sim, Já? já teve paciente que eu encaminhei para cirurgia bariátrica, sim. Já teve paciente que emagreceu que eu encaminhei para plástica. Mais assim do que a bariátrica. Sim. Por bem, claro, né? É bom, claro. Com certeza. Porém, existem casos que são resistentes ao tratamento medicamentoso, ao tratamento multiprofissional. E são casos de obesidade extrema, com IMC acima de 40, que precisam realmente de um emagrecimento cirúrgico, tá? O tratamento medicamentoso hoje em dia, ele faz como se fosse um tratamento cirúrgico. Porque o tratamento cirúrgico, por exemplo, a cirurgia bariátrica, a redução de estômago, ela faz com que você diminua a fome, aumenta a saciedade e além disso, queime mais gordura. Perfeito. E a base do tratamento medicamentoso na medicina integrativa é justamente tratar essas três coisas, tá? Tem medicações hoje em dia que você sente a mesma sensação da pessoa que acabou de fazer bariátrica. Você toma um copo de água e você já está cheio, como se tivesse um estômago reduzido, mas seu estômago está normal. Então é uma coisa menos invasiva e que infelizmente acaba... Por favor. Sim. Pode terminar. É menos invasiva e acaba? Acaba tendo o mesmo resultado. Foi porque ia pegar assim, o gancho da respiração, viu? Nós aqui enganchamos as nossas aspirações em relação a qual é a base dessas medicações que causam essas saciedades todas, né? Para quem toma, há algum prejuízo muito sério ou está dentro do nível de segurança, presumo eu, que a medicina encabece? Com certeza. Vamos lá. Tá. Medicações para emagrecer. Temos um histórico muito grande aí, de muito tempo de medicação para emagrecer. Infelizmente, temos medicações que têm resultados ótimos para emagrecimento, mas também são péssimos para o restante da saúde. Tá. Muita gente já deve ter escutado falar de algumas medicações que causam alterações cardíacas, que causam depressão, que causam agitação, agressividade. Tem uma medicação específica, que é a sibutramina, por exemplo. Sim. Me atrevo até a dizer o nome, porque é o princípio ativo. Perfeito. Ela, quando usada de forma incorreta, ela acaba por gerar muita consequência desse tipo que eu acabei de dizer. Porém, sibutramina é uma coisa que hoje raramente eu uso, tá? E os médicos, em geral, estão diminuindo muito o uso. Por quê? Porque tem muitas classes de medicações hoje em dia que são muito melhores, tá? A medicação que a gente mais usa, eu costumo trabalhar alguns eixos, vamos dizer assim. Primeiramente, eu tenho que reduzir, como eu já disse, reduzir a fome, aumentar a saciedade e aumentar a queima de gordura, tá? Medicações termogênicas vão aumentar a queima de gordura. Medicação que inibe a fome e aumenta a saciedade são medicações que agem diretamente no sistema nervoso central, fazendo com que iniba o hormônio que libera na fome, que é a leptina, e vai fazer com que o paciente se sinta satisfeito o tempo todo. Só que isso vai fazer com que ele coma menos e ao mesmo tempo ele se entristeça, tá? Então eu tenho que usar também uma medicação de ação central para deixar ele mais ativo, mais para cima. Ou seja, coma menos, mas não tem a sensação de tristeza, Exatamente. Que compense essa sensação, né? Exatamente. Para compensar essa sensação, porque é tudo um equilíbrio, a gente vai usar uma medicação de ação central que é como é que chama? Um estimulante, tá? Um estimulante. Para isso a gente tem diversas medicações, anfetaminas, tem muitas medicações que podem ser utilizadas. Aí vem aquela questão do doutor, mas a anfetamina é controlada. Sim, ela é controlada, mas a gente vai usar uma dose controlada com embasamento científico. É totalmente diferente de você chegar, comprar uma anfetamina, a sibutramina é uma anfetamina, por exemplo, só que é uma anfetamina já bem mais desatualizada. É totalmente diferente você utilizar uma medicação dessa de uma forma controlada, com receituário médico, com tudo bem orientado,
do que você usar a medicação, simplesmente comprou no balcão da farmácia e tomou. Daí a questão de acompanhar cada paciente de maneira muito individualizada, não é? Com certeza. Quem é meu paciente, que deve estar vendo aqui agora nesse momento, ou me ouvindo, vai saber identificar isso. Meus pacientes eu acompanho. Meus pacientes têm acesso ao meu WhatsApp e ficam 60 dias em acompanhamento. Perfeito. Doutor, você tem retorno? Não, eu tenho acompanhamento, algo muito melhor do que um retorno. Muito melhor. A maioria dos pacientes de emagrecimento, de forma geral, eu já trabalhei só com retorno. Sim. Acabam por desistir, às vezes no começo, às vezes no final nesse tempo entre a consulta e o retorno. Por quê? Toda medicação pode gerar dúvida. Toda medicação pode gerar uma pequena reação. Tá. Por exemplo, essa medicação de ação central que inibe a fome, por exemplo. Essa medicação ela é muito utilizada de maneira incorreta, na verdade. E uma reação muito comum dela é gerar enjoo, náusea. Por quê? Você está inibindo a fome e você está aumentando a saciedade. Então você está com a sensação de que comeu um boi, tá ali. Se a pessoa tem isso, ela acaba desistindo do processo. Acaba desistindo. E tem maneiras da gente manipular isso. Um principal dele, volta a dizer, água. Tá? Se a pessoa toma água certinho, ela está estimulando o estômago a não deixar o alimento ali. Ô, doutor Jim, mas então, tecnicamente dizendo, o senhor está me falando o seguinte, o acompanhamento médico, né? Ele ocorre, as indicações de medicação, essas indicações, elas também acontecem, mas... No seu caso, o acompanhamento, ele não é só com o retorno. Não. Esse acompanhamento é diário, é semanal. Ou seja, o paciente que não se sente bem nesse processo, ele pode falar com o senhor a qualquer momento que vai ter, no caso, o nivelamento, né, do que está ocorrendo durante o processo de emagrecimento. Sim, não só pode, como deve. Tá? Eu falo para todo paciente, teve reação, teve dúvida, me manda mensagem. Claro, eu posso estar atendendo outro paciente e não responder naquele momento. Perfeito. Mas eu tenho compromisso com todo paciente de responder até 24 horas. Quanto se perde de peso em um mês? Qual é a média? Existe uma média dada como dentro do padrão? Olha, na verdade não existe uma média do padrão, porque como é uma coisa extremamente personalizada, vai depender da causa base, tá? Certo. O paciente que é ansioso, se não conseguir tratar bem a ansiedade, ele não vai perder tanto. E aquela questão de equilíbrio também, atividade física, alimentação, medicação e hidratação que está ali no meio. É um esqueminha bem correto que a gente tem que seguir. Então, nesse caso, a gente tem que sempre levar em consideração se o paciente está fazendo tudo isso. Se ele consegue fazer isso, eu tenho uma média minha do meu consultório, não existe uma média, eu não estou falando de estudos específicos, mais ou menos por mês uma média de 5 a 8 quilos. É muita coisa. Com certeza. Porque quando a gente fala em 8 quilos de músculo, é isso aqui, né? Mas quando você fala gordura, é isso aqui, é muita coisa. Basta pular, né, para ter uma ideia ou visualizar 5 quilos de carne, né, ou de gordura sobre a mesa, é muita coisa que é perdida. O correto é essa perda gradativa, né? Com certeza. 5 em um mês, mais 5 em outro mês. Sim. É dentro desse padrão que se estabelece a positividade de um processo de emagrecimento? Com certeza. Quando você emagrece muito rápido, acaba por gerar alterações. Tem até uma alteração, como eu já vim da gastro antes, eu venho até falar sobre essa parte. Porque existe uma hepatite por perda rápida de peso. Então, você perder em excesso rápido demais é ruim. A gente tem casos de bariátrica, por exemplo, que pode acontecer isso. É raro, claro, mas a gente tem que levar em consideração que existe. E essa questão de perda gradual, ela é uma perda gradual e decrescente, né? Então, no começo, o paciente vai perder muito, como eu já disse. Depois, cada dia menos. Questão de retenção líquida e é uma questão de equilíbrio. É um gráfico que ele vai nivelando, tá? Então, é muito comum no primeiro mês, eu já tive pacientes, e é o meu caso, eu perdi, em um mês eu perdi 12 quilos. Quantos quilos no total o senhor perdeu? Eu perdi 24 quilos. Muita coisa, né? 24 quilos, uma diferença muita legal. Coisa. Eu acho que é uma mudança estúpida de qualidade de vida em todos os sentidos, né? Eu saí de 105 qualidade de vida, qualidade de sono, tudo muda automaticamente, né? Com certeza, nitidamente. Olha, muda tudo. Quando eu falo sobre peso, eu não tô sobre obesidade, eu não estou falando só sobre físico. A pessoa dorme melhor, relações sexuais não se compara. É uma coisa que tenho ouvido muito de meus pacientes, minhas pacientes, doutor, aumentou muito minha libido. Por quê? Porque a obesidade, ela retém muitos hormônios e faz com que eles não ajam de maneira correta, transforma em hormônio em outro que não deveria ser, que é o caso do estradiol, por exemplo, não vou me atentar aqui a detalhes, mas muda muito. A questão de paciência
Paciência, a pessoa se torna mais paciente, ela se torna mais alegre com a vida, porque tudo é uma questão de consequência. Você está se sentindo bem consigo mesmo, você vai se sentir bem com o outro. Não podemos negar a questão da aceitação social, não por parte do outro, mas da pessoa mesma, né? Exatamente. Em se sentir mais segura, porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre a aceitação do corpo, né? E aí já se utiliza a expressão do corpo gordo, e tem que ser aceito realmente, mas é preciso também que a pessoa observe com um médico capacitado se esse peso, se essa gordura está no processo de saudável ainda, Exatamente, exatamente. É uma linha muito tênue, né? É uma margem muito discreta aí, mas tem que se atentar a isso, né, doutor Dimas? Costumamos dizer que fica acima do muro, né? Você está em cima do muro, você está acima do peso, mas você fez algum exame para saber se você está inflamado? Exato. Se você está inflamado, você tem uma chance muito grande de se tornar um diabético. Perfeito. De ter uma dislipidemia, que é o colesterol alto. Tá. De ter uma hipertensão. Porque a própria Sociedade de Cardiologia ela define. Se você tem uma circunferência abdominal acima de 88 para o homem, acima de 102 para a mulher, aquilo já é um fator de risco que aumenta cerca de 20 vezes a chance de você ter um infarto em comparação a uma pessoa que não tem. Muita coisa. Tá? Né? Agora você imagina, só o fato de estar largo, vamos dizer assim. Sim. Tá? E agora você imagina se você está largo, está hipertenso, está diabético. Piorou mais ainda. Então a gente tem que sempre fazer exames periódicos. Então, independente de qual médico que você passe, eu sempre recomendo. Vá ao médico de ano em ano, pelo menos, para fazer exames de rotina para saber se está tudo bem, tá? Porque você estar se sentindo bem não quer dizer que você está bem. É das bases do processo de saúde, você estar bem consigo mesmo, aliás, mas não só ela. Os extremos nem sempre são bons, né? Não. Ou estando a sobrepeso, ou obeso, ou também muito magro, né? Desnutrido. Tem que averiguar esse detalhe com a máxima atenção, né, doutor? Com certeza. Aí vem um outro eixo de tratamento que eu acompanho, que é a hipertrofia, tá? Trabalho com hipertrofia. Trabalho com hipertrofia, que seria, na verdade, o tratamento da sarcopenia, que é a redução em excesso da massa muscular. Tá. A sarcopenia é o contrário do excesso de peso. Não é bem o contrário, porque a obesidade é o excesso de gordura e a sarcopenia é a redução exagerada da quantidade de músculo, da massa muscular. E essa redução da massa muscular é uma coisa relativamente comum, principalmente em idosos acamados, e a gente tem que tratar isso porque cada vez mais temos artigos mostrando músculo é um órgão produtor de hormônio, tá? Músculo é vida. Isso é geral, tá? Isso é bom também saber, né? Com certeza. Isso é bom saber, porque as pessoas tinham até um preconceito. Ou seja, a atividade física hoje é absolutamente indispensável, né? Com certeza. Quanto mais se exercita, mais músculo se ganha e mais hormônio, os hormônios ficam em ordem. Exatamente. Tecnicamente também é isso. Gera um equilíbrio, com certeza. Então vamos treinar, né, doutor? E a sarcopenia é uma coisa grave, tá? A pessoa que tem a sarcopenia mais grave, ela reduz drasticamente a expectativa de vida. Drasticamente, é muito. É questão de a metade em comparação com a pessoa que tem os músculos em ordem. Perfeito. E o tratamento da sarcopenia é outra questão de preconceito. Sim. Porque muitas vezes utiliza hormônios, tá? Sim. Hormônios anabolizantes. Sim. Porque existe um preconceito de que anabolizante é aquilo para crescer, para competir, Sim. que tem algumas reações, claro. Se você faz isso de maneira incorreta, com certeza vai ter reação, tá? Boa parte das pacientes que chegam para mim, eu até recomendo, se alguém estiver assistindo isso e tenha reação, procure um médico, tá? Porque muitos utilizam por conta errada. Uma indicação de um colega da academia, um colega que treina, um colega... Não que seja errado você ter indicações, mas tem que ter um filtro, A gente vai deixar já esse assunto aí no gancho, tá? Você já trouxe agora, inclusive, uma outra temática que diz respeito aos preconceitos em relação à questão dos hormônios anabolizantes. Isso. Seria essa expressão, não é isso? E a gente vai marcar uma próxima pauta para isso. Bom, será um prazer. Porque a gente vai quebrar esse tabu, né, de quem é que deve usar, em que momento você deve usar. Eu posso refazer o convite, não posso? Com certeza, Perfeito. será muito bem aceito. Doutor Dimas, essa paciência, porque ele é mineiro, né? Qual é a cidade de Minas Gerais, doutor? Uberlândia, então essa calma, os mineiros, né, que são... Aliás, há muitos mineiros aqui já em Sergipe, que vêm para cá fazer universidade, que ficam e se adaptam à cidade e trazem esse equilíbrio aí entre essa agonia nordestina... E essa paciência dos mineiros, que são muito bem-vindos sempre ao Nordeste. Muito obrigado. Quero agradecer a sua presença, tá? Onde as pessoas encontram hoje para ampliar mais informações ou para consultas também com o senhor, doutor?
Sim. Eu atendo hoje em Aracaju e atendo nos interiores, tá? E eu acho que é uma demanda muito importante no interior, tá precisando, realmente precisa de médicos dessa área, tá? Então hoje eu atendo em Aracaju, por enquanto no New Office Jardins, estou com alguns planos de mudança, mas se você quer saber dos planos de mudança, segue no Instagram, que no Instagram tá sempre atualizado. Qual é o Instagram? Tá? @Dr. Dimas Reis, não tem erro, tá? @Dr. Dimas Reis. Isso, Dr. Dimas Reis, ponto. Quer dizer, não tem ponto. @Dr. Dimas Reis. @Dr. Dimas Reis. Exatamente. E aí vai seguindo esse fluxo do médico. Exatamente. Quais estados do interior você está? Eu costumo dizer que eu rodo o interior todo. Isso é bom. Isso é bom. Eu atendo em Glória, tá. Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto. É isso aí. Eu acredito muito na medicina acessível às pessoas também. Eu acho que isso é muito importante, né? As cidades do interior, elas acabam tendo economia, mas nem sempre acabam tendo médicos da sua qualidade. Então é muito bom que a medicina vá levando qualidade de vida. Muito obrigado por sua presença. Justamente por isso eu apelei para atendimento online também. Eu acho fantástico. Tem online também. Online também. Que veio com a modalidade aí da pandemia e pegou e ficou e tem um efeito garantido também, né, doutor? Exatamente. Vamos deixar a matéria já pendurada para falarmos sobre a questão dos hormônios anabolizantes e hipertrofia aqui, para quebrarmos preconceito, tá? Será um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Queridos, estamos de saída e voltamos na próxima semana com mais temáticas aqui no Denis Ventura Singularizando. Fiquem ligados para assistir mais uma vez o programa, muito fácil, é um programa muito fácil. Basta você entrar na plataforma no YouTube e procurar Denis Ventura ou Portal F1, Portal Fan F1. E vai de imediato aparece, aliás, todos os programas de nossa série inclusiva, Dr. Dimas, Cleófas e Cleidi Barbosa, que foram os entrevistados deste dia. Um grande abraço, até a próxima.